Com certeza. Então, para os empresários também, como que os empresários vão receber? Não é? Daqui a poucos anos, a gente viu, como você falou, o resultado que teve. Eu entendo que nós brasileiros, nós somos muito hospedeiros. Então, a gente consegue abraçar e falar seja bem-vindo, de repente sai um welcome, você que cumprimentou de tantas formas, né? Mas e a partir de então? Como que a gente relaciona com eles? Verdade. Jana, eu percebo assim, muitas pessoas que, eu não sei se ainda continua dessa forma, muitas pessoas que eu conheço que estudaram anos e anos e anos inglês nos cursinhos, né? E sabem ler, entendem tudo, escrevem, mas não falam. Aquilo que a gente estava falando um pouquinho atrás, a comunicação. Eles têm aquela barreira de falar, têm medo de falar. Por quê? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em falar? Eu costumo até dizer assim, olha, eu praticamente não estudei inglês, aprendi inglês mais porque eu sou muito cara de pau, então o pouco que eu sabia eu falava, eu hospedava pessoas na minha casa que iam à igreja cantar, né, vinham dos Estados Unidos fazer alguma coisa na igreja, eu hospedava na minha casa as moças e falava, olha, eu não sei falar direito, quando eu falar errado você me corrige. Eles não corrigem não, eles não gostam de corrigir, mas eu nunca tive vergonha de falar, porque eu falava, olha, eu não tenho obrigação de falar certo. É claro que eu quero falar certo, mas por enquanto eu não tinha vergonha de falar. Essa vergonha ou esse medo de falar errado é o que mais atrapalha as pessoas na hora de se comunicar, mesmo aquelas que sabem o inglês, Jana? Eu acho que isso atrapalha muito, mas uma questão é que, em geral, o mercado hoje em dia, em geral, assim, é difícil a gente achar um profissional que saiba, não é? Realmente falar, comunicar. Então, respeito os meus colegas, mas assim, em geral, né? Então, isso já dificulta, porque a pessoa não vai conseguir ensinar aquilo que ela, em tese, não sabe, né? E uma segunda questão também foi o que nós falamos no início, de que a gente aprender uma língua estrangeira é entender também sobre povos, entender sobre... Deixa eu colocar dessa forma, é como se a gente sai da nossa caixinha, de brasileiro. Estamos acostumados com isso, isso para nós, essa linguagem corporal significa isso para nós. Numa outra cultura, será que significa o quê? Então, não é que a gente tem que aprender de todas as culturas, isso seria impossível, mas é a gente entender que ao aprender o inglês, é necessário também durante aquele ensino, estar embutido para que a gente consiga ter essa abertura, abrir a visão. Para que, então, quando aquela pessoa for falar o inglês, ela está apta, ela está preparada, que ela está num ambiente, seja através de uma internet, seja viajando, ela vai se sentir segura para usar o aprendizado que ela teve, da gramática, do vocabulário, da estrutura, entendendo que, em conjunto com isso tudo, ela está levando em consideração que ela está saindo do quadradinho que nós estamos acostumados, para entender um outro ser, entendeu? É verdade. Então, para se abrir para uma outra pessoa, para algo que pode ser diferente, mas que pode ser de Deus, que Deus ama a diversidade. Né? Com certeza. Bom, nós convidamos um colombiano que veio estudar no Brasil para ir às ruas e tentar conseguir ajuda, porque o espanhol, teoricamente, é mais fácil, mais parecido com o português. Então, vamos ver como ele se saiu. Este é Oscar. Ele veio da Colômbia para estudar em Belo Horizonte. Quando chegou aqui, passou algumas dificuldades com o novo idioma. Na experiência mesmo foi difícil, porque não todas as pessoas sabem dar informações para aquela pessoa que não fala português. E tipo assim, mas com o passar do tempo, aí você vai entendendo mais as pessoas. E para saber se realmente o Belo Horizontino está preparado para receber estrangeiros, Oscar vai pedir informações em espanhol para as pessoas nas ruas. ¿Tú me sabes informar dónde puedo llegar, cómo puedo llegar al BH Shopping? BH. Hola. Bom dia. ¿Cómo está? Tudo Bien. bem, Jólia. ¿Me puedes informar cómo llegar a la región Pampulha? Pampulha. Você está de automóvel ou... No, yo estoy así, andando. Sim, vamos fazer o seguinte. Você pode pegar Afonso Pena, segue a Getúlio Vargas, Afonso Pena, vai direto e pega a Avenida Presidente Antônio Carlos. Avenida Presidente Antônio Carlos. Isso.
Aí você segue direto, você chega a Pampulha. Allá passam os buses para ir para allá? Tem um bus. Você vai pegar na Afonso Pena até Antônio Carlos. De lá tem um veículo, um outro ônibus que te leva você a Pampulha. E você sabe os números de los ônibus? Não sei. Não? Infelizmente eu não sei. Bueno, eu chego allá e pergunto de novo. Aí você vai perguntando. Muchas gracias. Nada, bom dia. E sabem onde posso conseguir almuerzo rico aqui, cerca? Almuerzo para allá almoçar? Almoço? Almoço tem vários lugares aqui, né, Lisa? Tem ali, ó, o negócio do café do lado ainda ali, ó. Fácil não foi, mas o que valeu foi a boa vontade, não é mesmo? Algumas pessoas têm a informação correta, aí elas dão a informação certa para mim e eu consigo entender muitas das informações que elas dão. Tem outras que ficam nervosas com você e tentam sair de você, tipo, tô com pressa, atende no telefone. Então, mas informações foram muito certas assim para eu ir para aqueles lugares. Isso aí, olha, talvez a nossa cidade também possa estar mais preparada, colocando mais postos de informação nos lugares principais, primordiais da cidade, ou nos lugares turísticos, no centro da cidade, com informações impressas das linhas de ônibus para os lugares principais, né? Também. É claro que isso também não é para tirar a nossa vontade e o nosso empenho em aprender uma outra língua, que é tão bom, né? Tão simpático a gente poder atender. Tem muita gente, Jana, não sei se você já ouviu, que fala assim, eu viajo e a pessoa não fala português e na verdade, eu não tenho obrigação nenhuma de falar a língua dela, porque ela também não se esforça em falar a minha língua. Tem gente que ainda tem essa mentalidade? Olha, Márcia, eu ouvi esse tipo de coisa quando eu era adolescente, mas graças a Deus, ultimamente eu não tenho ouvido. No entanto, eu acredito que ainda deve ter gente que tem essa mentalidade num mundo globalizado. Então, não dá para entender. Se o português fosse uma língua falada universalmente, tudo bem. Talvez nós pudéssemos, né, falar, tudo bem, eu falo português, que todos falam português. Mas não é o caso. Né? Temos vários países que falam português, mas o português não é usado em tantos países assim, por tantas pessoas. Com Tanto certeza. que os brasileiros vão para fora e encontram essa dificuldade. Se não fala o inglês, fica perdido. É verdade. E até a gente, em muitos países da Europa, você vê, assim, assim, 20 anos atrás, por exemplo, nós passamos a lua de mel 19 anos atrás, em alguns lugares da Europa. Pouquíssimas pessoas falavam inglês, porque existem rixas, assim, lógico que não na Inglaterra, mas na França, por exemplo, na Alemanha. Agora, hoje em dia, você pode observar que os mais velhos estão aprendendo inglês e os mais jovens já sabem o inglês. Ou seja, eles também tiveram que se render ao inglês, tiveram que reconhecer que para negócios, para tudo, eles começaram a ensinar na escola desde cedo o inglês, o que até 20, 30 anos atrás não existia. Então, quer dizer, nós, né, brasileiros também estamos nos rendendo, sabendo da importância não só do inglês, é claro, quanto mais idiomas melhor, como a gente viu na matéria, né, o pequenininho de 3 anos, se não me engano, Bernardo, que já está aí falando, né, começando a aprender os 3 idiomas ao mesmo tempo. E realmente, gente, a criança aprende muito rápido, né? Com e certeza. como você disse bem no comecinho da nossa conversa, nunca é tarde, não é, Jana? Nunca é tarde. E é questão de sobrevivência, né? Por que essas pessoas mais velhas começaram a aprender o inglês? Porque eles precisam sobreviver nesse mundo. E o mundo tem suas transformações. Então, nós, igreja, também precisamos sobreviver nesse mundo. Se nós queremos, né, atingir nossas metas de evangelismo, seja qual for a meta da igreja, né? Se a igreja não vai até o mundo, que algumas não vão, o mundo certamente virá ao Brasil. Verdade. Então, se você quer ser um cristão ativo, transformador na sociedade, fica a dica para aprender o inglês. Ótimo. Jana, muito obrigada, viu, querida, por ter Por vindo. nada. Mais uma vez, thank you so much. Oh, you're very welcome.